tirambaço! Bart, você matou esse pobre passarinho. Foi sem querer, mãe. Não sei como dizer isso, mas a mãezinha de vocês sofreu um acidente por causa de um erro cometido por mim. Ai, não! Não! Você os matou? O que você faria se descobrisse que algo escondido no quintal poderia virar o caos de uma cidade inteira? Às vezes, basta uma carta inocente, um passeio em família ou um erro que ninguém percebe na hora para desencadear o tipo de caos que Springfield nunca está preparada para enfrentar. Um menino tentando fazer a coisa certa, uma mãe dividida e criaturas que ninguém imaginava encontrar no quintal. O que começa como um dia comum, rapidamente se transforma em algo totalmente fora de controle. Continue no vídeo, porque essa história vai te surpreender do começo ao fim. O episódio começa com Homer chamando toda a família para a sala, empolgado para entregar as correspondências do dia. Mas, para a surpresa de todos, ele tinha apenas uma única carta endereçada a Marge. Ao abrir, Marge descobre algo que a deixa radiante. A correspondência dizia que seus filhos haviam sido escolhidos para participar do Quem é Quem entre os alunos americanos do ensino fundamental. A carta explicava que, para eles aparecerem no livro, era necessário enviar seus nomes junto com um valor de $95. Marge imediatamente se enche de orgulho, imaginando seus filhos sendo reconhecidos. Por cada volume que desejar adquirir, eu nunca me senti tão orgulhosa. Vocês merecem uma grande boa recompensa. Porém, antes que pudesse aproveitar o momento, Lisa corta o clima. Ela explica que aquilo não passava de um golpe para arrancar dinheiro dos pais, já que o nome de todas as crianças acabava entrando no livro de qualquer jeito. Mesmo assim, Bart pede para Lisa parar, lembrando que Marge havia oferecido uma recompensa por se sentir orgulhosa dos filhos. Com isso, toda a família recebe sua recompensa. Um dia inteiro no centro de diversão da cidade. Assim que chegam, todos correm para brincar na pista de corrida. Enquanto Homer e as crianças aceleram, rindo e se divertindo, Marge passa o tempo todo dirigindo seu carrinho de forma extremamente lenta, quase como se estivesse em uma estrada tranquila em vez de uma corrida. Depois, Homer e as crianças seguem para o jogo de rebater bolas. Mas o momento passa longe de ser divertido. Homer não consegue acertar nenhuma bola e acaba sendo atingido por todas elas, uma após a outra, transformando a brincadeira em um verdadeiro ataque. Ai, você vai ver, você vai querer, ai. Em seguida, Nelson e Bart trapaceiam para conseguir tickets. Na hora de trocar os prêmios, Bart percebe que só conseguiu 12 tickets, o que não dá para nada interessante. Já Nelson, com um rolo enorme de tickets, troca tudo por uma arma. Bart fica impressionado e pergunta se pode usar depois. Nelson aceita, principalmente porque adoraria ter as impressões digitais de Bart em sua arma. Mas o momento é interrompido quando Marge aparece e manda Bart ficar bem longe de Nelson. Para ela, Nelson era um garoto que merecia ficar isolado e solitário, já que não era uma boa influência. Bart tenta argumentar, mas acaba cedendo à ordem da mãe. Já em casa, Lisa e Bart conversam, e Bart explode de revolta com o prêmio ridículo que ganhou no parque de diversões. Irritado, ele decide que não aguenta mais ficar ali e resolve ir até a casa do Nelson. Lisa tenta lembrá-lo de que Marge havia proibido, mas Bart afirma que a mãe não o assusta e, decidido, sai pela janela. Nelson! Mas mamãe falou pra não ir. Ela não me mete medo, eu faço o que eu quero porque eu sou muito macho. Ai, meu Deus, lagartas! Ao chegar na casa de Nelson, Bart descobre que a mãe do garoto não se importa com absolutamente nada do que ele faz. E isso deixa Bart encantado. Logo, os dois vão para o quintal brincar de atirar em objetos espalhados por lá. Quando Bart pede para usar a arma, Nelson recusa. Mas depois de uma pequena discussão, ele desafia Bart a acertar um pássaro. Mesmo dizendo que não queria, Bart é provocado sem parar até que Nelson o convence a tentar. Bart mira, mas erra. Então, incomodado, decide desviar a arma e brincar com a mira que havia nela. Nesse movimento, ele acaba acertando o pássaro sem querer. Nelson fica impressionado com a postura de Bart e o elogia por ter sangue frio, enquanto Bart fica totalmente decepcionado com o que acabou de fazer. Nelson, no entanto, continua comemorando e manda que Bart aproveite o momento como se fosse algo incrível. Enquanto isso, na casa dos Simpsons, Homer ajuda Marge a dobrar roupas. Como acha que é uma tarefa digna de dois homens, decide chamar Bart para ajudar, mas quem aparece na cozinha é Lisa, avisando que Bart havia ido brincar na casa de um amigo, Milhouse. Ele foi brincar com um amigo.
Ele não foi para a casa do Nelson, foi? Não, não foi. Eu tenho certeza que ele está com Milhouse. Assim que Homer chama Milhouse pela janela, o garoto revela que Bart, na verdade, estava na casa do Nelson. Marge, ao descobrir, fica furiosa, já que havia proibido Bart de ir até lá. Ela avisa a todos que se Bart realmente estiver com Nelson, estará em sérios apuros, e deixa claro que vai castigar Lisa também por ter mentido. No quintal de Nelson, Bart e o amigo começam a fazer planos sobre como enterrar o pássaro. Quando Bart manda Nelson deixar o animal em paz, Nelson tenta acalmá-lo, dizendo que nenhum tribunal o condenaria se ele alegasse legítima defesa. Isso faz Bart imaginar um tribunal formado por pássaros, onde ele seria julgado e atacado assim que todos descobrissem a verdade. Nesse momento, Marge chega furiosa, mandando Bart ir para casa imediatamente. Nelson se despede chamando Bart de malvado, o que deixa Marge ainda mais desconfiada. Ela pergunta o motivo daquele apelido, e Bart tenta esconder o que fez, concordando com a mãe e dizendo que realmente Nelson não prestava. Mas isso não a convence. Marge insiste em saber o que ele está escondendo, até que a verdade aparece. Quando ela vê o pássaro morto, Bart imediatamente tenta se explicar, dizendo que foi um acidente e que merecia um castigo enorme. Gatos? Sai daqui! Sai! Bart! Mas, para a surpresa dele, Marge simplesmente desiste. Ela explica que passou a vida inteira castigando Bart e nada muda. Então, não fazia mais sentido continuar. A partir daquele momento, ele estaria livre para escolher o que quisesse fazer da própria vida. Se quisesse andar com bandidos, ela não poderia impedir. Dizendo isso, Marge vira as costas e vai embora, deixando Bart sozinho no quintal de Nelson, carregado de culpa e sem saber como reagir. Bart olha pela janela e observa Nelson tentando se virar sozinho para conseguir comer. Em seguida, seu olhar sobe até a árvore do quintal, e lá no alto, ele percebe a existência de 2 ovos. Desesperado, Bart sobe para encontrá-los, e ao vê-los, sente o peso da situação. A mãe daqueles filhotes tinha partido por culpa dele. Determinado a corrigir seu erro, Bart decide que vai cuidar dos filhotes, custe o que custar. Vocês sofreram um acidente por causa de um erro cometido por mim. Mas não se preocupem, eu cuidarei de vocês. Para isso, ele vai até a biblioteca da cidade e assiste a um documentário sobre pássaros. No vídeo, Bart aprende que é possível aquecer os ovos usando uma lâmpada e que assim que os filhotes nascessem, ele precisaria alimentá-los. O documentário também explica que a mãe pássaro normalmente mastiga a comida e depois coloca diretamente na boca de cada filhote. Bart leva tudo isso ao pé da letra. Ele monta uma ligação de fios para aquecer os ovos dentro de sua casa na árvore e, para garantir energia, deixa até mesmo o portão de casa sem iluminação. Os dias passam e nada acontece. Mas Bart não desanima. Ele continua firme, vigiando os ovos e cuidando para que nada, nem ninguém consiga machucá-los de qualquer forma. Na cozinha, Marge observa a movimentação estranha pela janela e questiona o que Bart poderia estar fazendo, mas nem Homer sabe responder. Mesmo assim, Marge decide que não vai se meter, embora sua determinação dure poucos segundos. Curiosa e desconfiada, ela resolve verificar. Eu não sei e nem quero saber. Mas eu vou descobrir. Ainda está usando a minha extensão. Logo encontra a fiação que Bart havia espalhado pela casa e, indignada, desconecta a extensão nova que ele estava usando. Ao perceber que a lâmpada apagou, Bart entra em desespero. Sem ter como aquecer os ovos, ele toma a decisão mais desesperada possível. Senta em cima deles para tentar mantê-los aquecidos com o próprio corpo. Nesse instante, Marge grita para que ele desça da casa na árvore. Mas como ele se recusa, ela sobe furiosa, entra no local e, com um tom sério, exige saber o que Bart estava escondendo. Encurralado, Bart finalmente revela a verdade. Quando Marge vê os ovos, fica confusa sem entender o que está acontecendo. Então Bart explica que o passarinho que ele havia ferido era a mãe daqueles filhotes e que ele não queria que os ovos tivessem o mesmo destino trágico. Marge tenta manter a postura de brava, mas é impossível continuar revoltada diante do que seu filho estava fazendo. Ela percebe que Bart, apesar do erro, estava tentando corrigir tudo da melhor forma que podia. Em silêncio, ela se emociona, se aproxima e o abraça. É nesse exato momento que um dos ovos começa a se mexer, anunciando que algo está prestes a acontecer. Querido, venha cá. Meu Deus. Veja. Eles levam os ovos para a cozinha e toda a família se reúne ao redor da mesa, esperando ansiosamente que algo aconteça. Até que finalmente chega o momento tão esperado. Depois de serem aquecidos, os ovos começam a rachar lentamente. A casca se abre e todos conseguem ver uma pequena parte do animal lá dentro. Mas quando os filhotes finalmente saem, a surpresa é geral. Não eram pássaros como todos imaginavam. Na verdade, eram pequenos lagartos, ou como Homer prefere chamar, pequenos dinossauros. Ele até tenta fazer carinho neles, mas recebe uma mordida no dedo
dedo como resposta. Lisa rapidamente explica que aquilo, obviamente, não eram pássaros. Bart, porém, não aceita a ideia tão facilmente. Para ele, se eles nasceram de ovos de pássaros, então tinham que ser pássaros. Lisa rebate, dizendo que eles não têm bico, não têm penas e, por isso, é impossível serem aves. Isso dá início a uma discussão entre os dois. Homer, vendo a briga, tenta resolver à sua maneira, propondo uma luta de boxe entre os irmãos. Mas Marge intervém na mesma hora e proíbe. Sem opção, Homer desiste e vai embora para comer suas tortas. Se precisarem de mim, estarei comendo sozinho no porão. No edifício de Springfield, a família vai até a Sociedade de Observadores de Pássaros, onde está acontecendo uma reunião sobre as espécies que eles veem pela cidade e os lugares onde aparecem. No meio da apresentação, os Simpsons entram e pedem que o clube identifique o tipo de pássaro que eles tinham encontrado. Assim que a caixa é aberta, Skinner leva um susto ao ver os lagartos e imediatamente tenta executá-los, mas Bart impede na hora. É então que Skinner explica o que realmente eram aquelas criaturas: lagartos da árvore bolivianos, conhecidos como terríveis destruidores de ovos. Ele conta que esses animais comiam os ovos dos pássaros e colocavam os próprios no ninho, enganando a mãe pássaro que cuidava deles sem perceber, até os filhotes nascerem e devorarem ela. Skinner mostra também todos os pássaros que já foram extintos por causa desses lagartos e revela quais seriam os próximos da lista. Marge logo percebe que o lagarto era realmente perigoso, mas o que intrigava Skinner era outra coisa. Como um lagarto boliviano tinha parado em Springfield? Esse comentário desperta lembranças em Apu. Ele recorda que, ao receber uma encomenda de rosquinhas em sua loja, encontrou 2 lagartos dentro da caixa, mas os deixou fugir sem muito esforço. E agora ele permanece em silêncio, sem admitir nada. Outro membro da associação pede que Skinner elimine imediatamente os lagartos, mas Bart novamente impede, dizendo claramente que não deixaria isso acontecer. E os 2? Não, eles podem fugir e procriar. A lei é muito clara quanto a isso. Eles devem ser exterminados o mais rapidamente possível. Marge tenta resolver a situação, pedindo para Skinner permitir que ela converse primeiro com Bart, lembrando que ele era apenas um garoto tentando fazer o que achava certo. Os dois saem da sala e Marge começa a conversar com Bart. Ela explica que a associação estava protegida pela lei e que, tecnicamente, eles tinham o direito de capturar e eliminar os lagartos. Mas Bart, com o coração apertado, responde que todos podem achar que seus animais são monstros. Porém, ele sabe que não são. Ele os criou, cuidou deles desde que eram apenas ovos. E mesmo que ninguém entendesse, ele tinha certeza de que seus lagartos eram criaturas boas. Nesse momento, Marge sente uma profunda compaixão pelo filho. Ela entende exatamente o que ele estava sentindo, a vontade de proteger algo pequeno, indefeso e que dependia dele. Então, em vez de concordar com a associação, ela toma uma decisão inesperada. Marge manda Bart fugir com seus animais. Bart, emocionado, dá um beijo na mãe e faz exatamente o que ela aconselhou. Quando Skinner aparece para avisar que o tempo de Bart havia acabado, o garoto já estava fugindo. Marge tenta impedir o grupo de sair pela porta, mas eles acabam tirando-a da passagem à força e correm atrás de Bart. Na passagem. Mas ainda está na passagem e não parece estar se mexendo. Pelo amor de Deus, arranquem ela daí! É isso aí. Escondido, Bart tenta conversar com seus lagartos, perguntando se eles eram realmente tudo aquilo que falaram sobre eles. Mas, claro, os animais não respondem. Logo, o grupo o encontra. Bart corre e sobe uma escada para tentar escapar, mas acaba chegando assim a um local sem saída. Agora, só restavam 2 opções terríveis: entregar os lagartos ou jogá-los de uma grande altura. Skinner tenta arrancar a caixa das mãos de Bart, mas o garoto não solta. Na disputa, a caixa se abre e os lagartos são arremessados no ar. Bart entra em desespero, acreditando que eles vão morrer. Porém, surpreendendo a todos, os lagartos revelam uma espécie de asas que lhes permite voar. Eles descem suavemente até o chão, totalmente intactos. Sabiam que eles têm essas espécies de asas pra voar? É, mas eu pensei que eles não soubessem disso. Bart fica radiante ao vê-los seguros, enquanto a associação entra em pânico ao perceber que agora existe uma espécie de lagarto voador circulando livremente pelas ruas de Springfield. Com o passar do tempo, a notícia principal do jornal local de Springfield ganha destaque. Os lagartos de árvore haviam se multiplicado e agora estavam explodindo pela cidade. Mas, para a surpresa de todos, isso não era um problema. Na verdade, os cidadãos nunca estiveram tão felizes. Os vorazes répteis haviam desenvolvido um apetite especial por pombos
pombos. E essa era a primeira vez em muitos anos que a população não precisava temer o assédio constante daquele bando de sacos de doenças, como o jornal descrevia. Em um anúncio oficial, o prefeito Quimby aparece diante das câmeras para comentar a situação. Ele declara que, por ter dizimado os pombos e tornado Springfield um lugar menos opressivo para as pessoas viverem suas vidas sem valor, os lagartos haviam prestado um inesperado serviço público. Em reconhecimento ao papel de Bart nessa cadeia de eventos, o prefeito entrega a ele uma vela perfumada como forma de agradecimento. Springfield, um lugar menos opressivo para vivermos nossas inúteis vidas. Eu lhe dou em reconhecimento esta vela perfumada de presente. Skinner acaba concordando que, no fim das contas, não exterminar os lagartos foi uma boa decisão. Mas Lisa, sempre preocupada, questiona o que aconteceria quando os lagartos se tornassem um problema maior. Skinner tenta tranquilizá-la, dizendo que estava tudo sob controle. Ele explica que, quando chegasse o momento, eles soltariam onda após onda de cobras chinesas, que se alimentariam dos lagartos. Lisa então pergunta se isso não poderia piorar ainda mais a situação. Skinner responde com naturalidade, afirmando que também tinham pensado nisso. A solução seguinte seria soltar um tipo especial de gorila que adorava comer exatamente aquele tipo de cobra. E segundo ele, a melhor parte é que os gorilas nunca dominariam o mundo, pois, quando chegasse o inverno, eles congelariam e deixariam de existir. No encerramento do episódio, Lisa observa que não consegue entender Bart. Ele havia ficado arrasado por ter eliminado um único passarinho, e agora, sabendo que vários outros estavam morrendo por causa da cadeia de eventos que começou com ele, simplesmente não demonstrava a mesma culpa. Mas Bart nem pensa muito no assunto. Em poucos segundos, ele e Lisa voltam a brigar sobre algo totalmente bobo. Quem iria sentar no banco da frente do carro, e assim, a vida dos Simpsons voltam ao normal. E esse foi o vídeo de hoje. Vou no banco da frente! Você já veio pra cá! Sai da frente! Agora é minha vez! Obrigado por assistir e até o próximo.